Graças a Deus. Amém, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos sentar, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Graças a Deus. Hoje está mais fresquinho, né? Tem dia que está frio, a gente fala, nossa, muito frio. Tem dia que está quente, a gente fala, nossa, muito quente. Hoje está fresquinho, né? Tá quente, mas está fresquinho. Então, nós vamos hoje conversar sobre a palavra de Deus, vamos meditar na palavra. Uma palavra muito interessante. Essa semana, orando, né, falando com Deus, estava preparando a palavra para a pregação de hoje. E eu estava conversando com uma pessoa que... Essa pessoa tem muitas oportunidades, teve, né? Porque ela foi atrás, obviamente, lutou, correu, foi atrás. E quando essa pessoa consegue aquilo que ela queria, essa pessoa começa naquela área, trabalha e vai atrás, só que as dificuldades surgem, sim ou não? Sim. As dificuldades surgem em qualquer área. Sendo de Deus, não sendo de Deus, né? Sendo homem, sendo mulher, quem quer que seja. Você batalhou, conseguiu uma coisa que você queria muito. A dificuldade vem. Isso faz parte da vida de todos e faz parte do crescimento. Quem quer crescer, mas não quer encontrar dificuldade, não vai crescer. Sim ou não? Sim. E eu estava conversando com essa pessoa, tentando explicar isso. Porque essa pessoa começa numa coisa e vai bem. Quando começam as dificuldades, essa pessoa começa algumas vezes a murmurar, né, e perguntar e falar, mas onde é que está Deus? Mas Deus não faz nada, mas não sei. E não é assim que as coisas funcionam. A nossa fé nos impulsiona, a nossa fé nos dá certeza de que você vai lutar e vai continuar e não vai esmorecer. E a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, a pessoa que não serve a Deus, ela não tem em quem confiar, não tem onde se apoiar, e muitas vezes ela desiste por não ter onde se apoiar. E aquele que serve a Deus e confia em Deus, ele tem onde se apoiar. Ele tem onde olhar e confiar e falar, eu tenho de onde buscar força. Está havendo dificuldade? Está. Mas tem alguém maior comigo? Tem. Então eu vou continuar e vou vencer. A certeza da vitória é conosco quando nós caminhamos com Deus, né? Mas quando a gente começa a murmurar, a nossa fé é pequena, né? Quando a gente começa a reclamar, a nossa fé é pequena. Então, eu comecei a meditar nessa palavra, que eu vou falar para vocês. A palavra está em Marcos, né? Quem quiser abrir, tá? Está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante. Essa palavra é uma palavra muito bonita, fala da tempestade, né? Que o Senhor Jesus acalmou a tempestade, nós vamos ler daqui a pouco, tá? Mas, eu vou trazer um entendimento um pouco diferente agora. Nós vamos observar agora referente à tempestade, aquela tempestade que o Senhor Jesus acalmou. Essa tempestade, essas tempestades acontecem na nossa vida, acontecem nos nossos caminhos. Só que existe dois tipos de tempestade. Existe aquela que nós mesmos provocamos. A gente mesmo buscou, você mesmo provocou essa tempestade. E existe aquela tempestade que é uma provação. Ela vem para provar a sua fé e para te dar o crescimento. É aquela tempestade, aquela coisa que está acontecendo, aquela situação que você pode indubitavelmente permanecer e lutar e ter a certeza absoluta de que Deus vai te ajudar a resolver, vai resolver por você, vai resolver com você. Porque veio dele, não foi você que provocou. Mas existem as outras tempestades que nós é que provocamos, nós é que buscamos, e acho que são 90% muitas vezes, né? A gente vai atrás do problema. A pessoa não quer olhar e buscar primeiro uma direção a Deus. E essa semana eu falei, meu Deus, eu tomei uma decisão essa semana aí, fui assumir um compromisso. E esse compromisso me gerou uma sobrecarga que eu não estava dando conta de cumprir. Eu falei, mas olha, que eu assumi esse compromisso e eu não busquei primeiro uma direção. Eu falei, meu Deus, o Senhor me perdoa, agora que eu estou parando para pensar. E essa tempestade que aconteceu, esse problema que aconteceu, essa sobrecarga, foi porque eu busquei. E muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho a minha intenção de fazer, é assim, eu planejei, é isso que eu vou fazer. Mas não busca uma direção em Deus. Planejar é correto, né? Em primeiro lugar, tem que planejar, isso com certeza, né? Porque ainda agir no impulso sem planejar é pior ainda. Mas a direção de Deus é importantíssima.
Porque você vai com ele, está na direção dele, os dois estão caminhando juntos, e acontece, vem aquela tempestade, você pode ter todo o seu direito de chegar diante de Deus e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu procurei uma direção, o Senhor me deu a direção, Senhor. Está acontecendo esse problema? Está, mas eu não vou esmorecer a minha fé, eu não vou duvidar, porque o Senhor está comigo, o Senhor me deu a direção, então o Senhor vai me ajudar a resolver. Eu vou enxergar já como resolvido, e você pode insistir. Mas e quando não for na direção dele? Aí que é o problema. Né? E aí que a pessoa cai na murmuração e começa a falar: não, porque Deus não existe, não, porque Deus não me ajuda, não, porque Deus permitiu isso, aquela outra pessoa está conseguindo, eu não estou. Mas aí Deus pode te ajudar a sair dessa situação, com certeza vai te ajudar se você se voltar para Ele, reconhecer que você tomou uma decisão precipitada e você precisa da direção dele, Ele vai te ajudar, claro. Né? Quem é que chega diante de Deus com o coração quebrantado e ele não vai responder? Ele responde, é claro, só que aí vai exigir um esforço maior seu, sim ou não? Vai exigir seu esforço. Se numa situação que é uma aprovação já exige esforço, imagina numa situação que você mesmo provocou. Então tem que ter um esforço, né? E existe, né, muitos passos para dar certo, para ouvir a voz de Deus, mas também existem muitos passos para dar errado. E esses passos são aquela receita que a pessoa segue para dar errado, e a pessoa segue numa facilidade, porque não tem impedimento, né? A receita para dar certo, para estar diante de Deus, para falar com Deus, para falar: meu Deus, vamos junto. Tem dificuldade? Tem, mas vamos junto. Deus está à frente, eu vou conseguir. Com dificuldade? Sim. E essa dificuldade é o quê? O crescimento que eu vou obtendo conforme cada situação que eu venço com o Senhor junto comigo. Ele é teu sócio, não se esqueça. Ah, mas eu não sou empreendedor. Não importa, ele é seu sócio na sua vida. Não tem como abrir sociedade e você sozinho guiar tudo, né? Porque o sócio faz parte, né? 50%, né? Em algumas vezes, né? Algumas vezes 90%, 10%, 20%, enfim. Depende do acordo. Mas com Deus é melhor que a gente seja sócio de verdade. E deixa Ele guiar a sua vida e te direcionar. Porque aí nas dificuldades a sua força será maior, o seu discernimento será maior. E aí naquela situação as pessoas olham para você e falam: meu Deus, mas eu passo por uma situação igual a sua e eu me descabelo e entro em depressão, como que você não entra? Você está passando uma dificuldade igual a minha, ou até pior, como você está aí tranquilo, sereno, calmo? Porque qual a diferença? A diferença é que o seu sócio está te direcionando, está falando: calma que isso aí vai servir de crescimento, calma que isso aí vai passar, calma que isso é uma fase, e você tem aquele discernimento de enxergar que aquilo é uma fase, que a sua vida não vai ficar para sempre naquela turbulência, é uma fase, e a fase passa, e com Jesus ela passa da melhor forma possível, e no final você fala: olha, o meu Deus diz na palavra que Ele transforma a maldição em bênção, e é verdade, e Ele usa para o nosso crescimento, e é verdade. Mas e quando a pessoa segue a receita para dar errado, né? Qual o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente da receita para dar errado é a pessoa não controlar as próprias palavras. Como eu acabei de falar, murmura e fala contra Deus, contra o próprio Deus, e não sabe dizer não também, que isso vem das palavras também. A pessoa, ela diz sim porque ela quer agradar o outro, ela quer muitas vezes obter para si uma aparência que não é real, e ela se enreda, né? E vai trazendo armadilha para si mesmo. Assume compromissos que ela deveria, pela prudência, dizer não, conversar, vamos conversar. Você não quer ofender aquela pessoa? Senta, conversa e explica: olha, eu não posso assumir esse compromisso por isso e por isso. Olha, eu não vou aceitar esse convite por isso e por isso. Conversa. A pessoa ficou com raiva? Então não era seu amigo de verdade. Então não era uma companhia que valia a pena. O primeiro passo para dar errado é não saber controlar as próprias palavras. Seja com você mesmo, seja com os outros, seja na murmuração, em assumir compromisso, seja no que for. Não saber controlar as próprias palavras, né? Não ter o autocontrole, é o primeiro passo para dar errado. O segundo passo é você deixar a sua mente solta, né? Tem gente que sofre por antecipação. E assim, acho que a maioria das pessoas que sofre por antecipação até aprender a confiar em Deus. E a pessoa sofre, não aconteceu nada ainda, mas a pessoa já está ali sofrendo, e aí quando ela deixa a mente dela trabalhando, e vindo coisa ruim na mente, já começa a vir a tempestade na mente. Aí qual o reflexo disso? Ela vai começar a falar e murmurar, porque na mente já está acontecendo
Desculpa. Na mente, a pessoa está ali que, meu Deus do céu, já deu tudo errado. Meu Deus do céu, eu fui despedido. Meu Deus do céu, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Na mente da pessoa, um copinho desse aqui de água virou uma tempestade que inundou São Paulo inteira. Na mente da pessoa. Esse é o segundo passo para dar errado. Esse poderia ser considerado o primeiro, né? Porque primeiro o diabo trabalha na mente e depois as palavras. Então, uma mente não controlada, a pessoa não, emocionalmente, né, na verdade, ela não está se controlando, ela está trazendo para si uma rede, está trazendo para si um laço que vai amarrar essa pessoa, que vai te amarrar, que vai amarrar em situações que você posteriormente vai falar, como eu saio disso? E agora? Meu Deus, a minha vida acabou. Porque começou com a mente. E o diabo foi trabalhando, e a pessoa não repreendeu e não quis parar, porque muitas vezes a mente da gente seduz. Na sua mente começou a vir pensamentos que você não conseguia, não queria controlar, e foi deixando, você foi pensando mais e mais, e depois chegou num ponto em que ficou impossível. A sua mente te levou a usar as suas palavras para abrir portas negativas para você. Outra coisa que nos traz muito problema, e é tudo ligado um com o outro, vocês podem perceber que é tudo ligado, é mente, a palavra, é tomar decisões erradas, é o terceiro item, né? É ir seguir pelo seu próprio caminho, e é tudo interligado, é um com o outro, e aí segue pelo seu próprio caminho. E aí qual é o quarto ponto? Companhias erradas. Olha como tudo é interligado, é mente, a palavra, é decisões erradas, é companhias erradas, porque uma coisa atrai outra. E a tempestade vai se formando, e vai ficando tão grande, que chega um momento que, se você não parar e acordar Jesus ali no canto do barco, você não vence mais essa tempestade. E é esse texto que eu falei para vocês, de Marcos 4, diz assim, quem quiser abrir, abre, e quem não quiser, presta bem atenção. Em Marcos 4, versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal, era uma tempestade, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. Jesus estava onde? Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que nós pereçamos? Jesus falou, Jesus repreendeu o mar e disse, cala-te e aquieta-te. O vento e o mar se aquietaram, e ele disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Por que não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então a tempestade foi ficando tão grande, né, foi ficando tão difícil continuar, que o jeito foi acordar Jesus. A fé não foi alimentada antes. Jesus andou com eles tanto tempo, Jesus andando com eles vendo milagre, vendo isso, vendo aquilo. E eles não tinham ainda alimentado a própria fé a ponto de vencer essa dificuldade. E a tempestade foi crescendo, eles tiveram que acordar Jesus. Ele falou, mas como vocês ainda não têm fé? Versículo 40, ele fala assim, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Ele falou, mas como vocês não têm fé? Depois de tudo que vocês têm visto, como ainda não têm fé? E a solução foi acordar Jesus e falar, resolve, Senhor, ajuda, Senhor, porque nós vamos morrer. O Senhor não está nem aí, Jesus, que nós estamos perecendo aqui? E aí ele falou, mas como vocês ainda não têm fé? Por que estão com tanto medo? Amém? Amém. Então é isso que acontece, sim ou não? Sim. Jesus está conosco? Sim. Claro. Mas ele está aprovando tudo que a gente faz? Não. Muitas vezes ele está dormindo no canto do barco porque nós não estamos deixando ele agir. A gente não está... nós não estamos alimentando a nossa fé. É necessário alimentar a fé. É necessário manter a comunhão com Ele. A conversa diária com Deus. É necessário. E não é conversa de, ai, nossa, que fanático, ai, nossa, que crente, ai, nossa, que não sei o que lá. Não é esse tipo de conversa. Não é nem questão disso.
Porque se fosse era fácil, era só você falar, não sou assim, pronto, acabou, vou viver minha vida. Ai, que maravilha, tá dando tudo certo. É assim que acontece? Dá tudo certo, né? Chove ouro na sua cabeça. Mas não é isso que acontece. Então não é questão de ser conversa de crente, conversa de, ai, que gente chata, ai, conversa de fanático. Não é essa a questão. É a questão da sua vida dar certo ou dar errado. Com Jesus, se você caminha com Ele, vai dar certo. Mas você não está isento de enfrentar dificuldades, porque é assim que se cresce. Sem Jesus, vai ter dificuldade, mas não vai ter crescimento, vai ter muito mais dificuldade, murmuração, e uma dificuldade puxa a outra. Então, é necessário se consertar com Deus. Não adianta falar que é conversa de pastor, que é conversa de quem quer te trazer para a igreja. Não adianta, é questão da sua vida dar certo ou não dar. Todo mundo, as pessoas mais velhas, principalmente, que estão na igreja há muito tempo, já bateram o cabelo, já aprenderam. Sim ou não? Quem é mais velha que está na igreja há muitos anos? Mais de 10 anos? Só eu e mais alguns? Mais umas 3? 20 4? anos. 20 anos? Ah, que bênção. Então, quem está aí há mais tempo, já bateu bastante cabeça. E já aprendeu. E hoje em dia, aconselho os mais jovens. Aí a mais jovem fala, ai, nossa, mas a minha avó não sabe de nada. Ai, nossa, minha mãe não sabe de nada. Ai, que saco que me deixar viver. Vive a sua vida que eu vivo a minha. Mas não é isso. A pessoa, né, eu também tenho mais de 20 anos de igreja, graças a Deus. Já prego, já há 18 anos. Então, a gente quando fala com o jovem, não é para falar, olha, não viva a sua vida, não é nada disso, muito pelo contrário, viva, mas viva bem, para não cometer os mesmos erros que outras pessoas não cometeram por não ter sido aconselhado. Eu tenho aqui meus 2 pequenos, eu converso com eles desde já, falo, olha, eu espero conseguir aconselhar vocês de uma forma que eu não tive conselhos quando eu tinha menos idade, né, quando eu era adolescente, enfim, porque a gente comete erros por não ter aconselhamento, muitas vezes, né? E eu lembro que eu morava lá no interior, e minha mãe aconselhava, eu procurava ouvir, mas muitas vezes ela falava, se vira, e não tinha muita paciência para aconselhar. E aí depois que passava a situação, eu pensava assim, nossa, se tivesse alguém para falar comigo, para me dizer o que fazer nessa situação, né? Eu pensava assim muitas vezes, porque acontecia alguma coisa por uma decisão errada, e se tivesse tido aconselhamento, né? Tivesse tido uma direção, naquela época eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, pegava a Bíblia, abria, não entendia nada, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha celular, não existia nada, né? Era a idade da pedra naquela época, né, que a gente vivia, né? Então, para a gente ouvir uma pregação, tinha que comprar aquelas fitas VHS, né? Isso quando tinha, né? Porque era difícil, ou então um disco de vinil antiguíssimo, para ouvir uma pregação, né? Então era muito difícil. Na minha cidade não tinha igreja, tinha uma bem pequenininha que depois de muitos anos eu comecei a ir. Então, quando a gente vive, a gente entende que um conselho direcionado na palavra de Deus pode nos livrar de muito problema. Muito. Sim ou não? Sim. Pode nos livrar de muito problema. Problema financeiro, que problema emocional, né, que são, assim, acho que os principais que assolam ali a pessoa, as pessoas entram em desespero mesmo, né, e muitas vezes, a maioria das vezes, é problema financeiro ou sentimental, ou os dois juntos, né, e aí depois vem problemas às vezes de saúde, familiar, né, outras coisas, mas o financeiro e o sentimental ataca muito, e são nesses, né, principalmente no sentimental, que às vezes os mais velhos tentam aconselhar porque estão vendo à frente, né? E aí a pessoa, enfim, né, continuando o que eu estava falando para finalizar aqui para vocês, para nós, né, o que o Senhor Jesus nos quer que nós enxerguemos hoje, o que nós devemos enxergar nesse momento. Existe tempestade que vem para provar a nossa fé, para que nós continuemos e cresçamos, e existe tempestade que a gente mesmo cria, a gente mesmo faz, com pensamentos errados, palavras precipitadas, más companhias, tomando decisões de seguir o nosso próprio caminho, decisões erradas, né? Não ouvir a voz de Deus, e é isso aí. É isso que o Senhor Deus quer que nós entendamos essa manhã. Essas tempestades são criadas por nós mesmos, e essa é a receita certa para criar uma tempestade que depois é complicado resolver. Amém? E depois é complicado resolver até por quê também? Porque a pessoa também, o diabo ajuda a fazer, né? Mas não ajuda a esconder, né? Aí depois ele fica lá, você não vai conseguir. Sinta vergonha.
não tenha coragem. E a pessoa acata aquela ordem do diabo como sendo dela própria. O diabo fala assim, sinta vergonha. Aí você pensa, nossa, que vergonha de ter tomado essa decisão errada. Aí o diabo fala assim, vai, fica com medo. Aí você pensa, nossa, que medo que eu estou sentindo. Aí o diabo fala assim, não tenha coragem, não vai falar com o pastor. Você fala, não, eu não vou falar com o pastor nada não, Deus me livre de vergonha, ele vai me dar uma bronca. Então o diabo fala e você acata como sendo seu esse pensamento. E aí, por isso se torna mais difícil resolver. Porque aí, você, além de ter a dificuldade para resolver, ainda tem esses pensamentos que ele, como se abriu uma porta para ele vai jogando. Então, nesse momento, aprenda a reconhecer. Vê esse pensamento e você fala, não, que vergonha o quê? A pessoa erra e levanta. Quem foi que, quantos a Bíblia, né? Muitos exemplos, não milhares, mas muitos exemplos, erraram e se levantaram. O pai da fé, Abraão, errou, tomou Agar, né? Agar, a concubina da mulher dele. Ao invés de confiar, não, eu vou continuar na promessa, ele errou, né? Ele tomou Agar e teve um filho com ela, e depois não foi aquele o filho da promessa, ele cometeu um grande erro. Imagina a vergonha depois diante de Deus, ele deve ter tido, era um ser humano, e mesmo assim ele se levantou, ele se tornou o pai da fé, e da promessa nasceu Isaac, que foi o pai de multidões, e a promessa se cumpriu. E isso a gente vê o quê? Que se Deus tem promessa na nossa vida, e a gente comete um erro, Ele é misericordioso o suficiente para permanecer com essa promessa, quando nós voltamos para Ele. Amém? Amém? Abraão errou, mas voltou para Deus. A promessa continuou? A promessa foi cumprida? Sim, na nossa vida é assim. Tem promessa? Tem, claro que tem, todos nós temos. Mas eu não conheço a promessa de Deus na minha vida. Então ouve a palavra, ouve as pregações, vai chegar aquele momento que você vai saber, porque Deus vai testificar no seu coração. Essa é a palavra de Deus na minha vida, esse é o propósito na minha vida. Quando eu me converti, eu fui para a igreja, eu tinha há uns 500 anos atrás, eu tinha 16 anos, né? Melhor falar assim, vocês não sabem a minha idade. É uma brincadeira. Bom, enfim, então há muitos anos atrás eu me converti, eu era adolescente, e aí, aonde eu ia, eu ouvi uma palavra sobre pregar a palavra de Deus, sobre ser missionária, sobre levar a palavra. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu não queria isso para mim, eu falava, né? E outras pessoas que se converteram junto comigo, outros jovens, aí vinha outras pessoas e falavam para eles, olha, nossa, que bênção que você se converteu, você vai crescer e vai se tornar um coluna da casa de Deus, você vai crescer e vai se tornar um músico da casa de Deus, você vai crescer e vai se tornar um patrocinador da casa de Deus. Aí chegava na minha vez, você vai ser pregadora. Eu falava, mas para mim, eu queria ser coluna, eu queria ser patrocinadora, eu queria ser um musicista, mas eu não queria ser pregadora, né? Eu não queria. Mas aonde eu ia, aquela palavra ia tocando no meu coração, e eu sentia, eu falava, meu Deus, eu entendo essa palavra. E outras pessoas, outros jovens perguntavam para mim, olha, o que quer dizer isso aqui? Poxa, nossa, eu estou tão chateado, o que você me diz? As pessoas procuravam para que eu explicasse a palavra para elas. Eu era adolescente, tinha 16, 17, 18, e as pessoas procuravam. E aí do nada surgia gente falando, eu tive tanto um problema, nossa, mas que Deus me ajuda. E aí ia eu explicar a palavra e falar a palavra, e aonde eu ia, Deus colocava na minha frente pessoas para que eu falasse a palavra. E aí depois conheci o bispo, pastor. Aí eu falei, não tem jeito, não tem como fugir, não tem nada a fugir. E eu tentei, mas não dá certo. Eu voltei, depois de uma época, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim. Não importa, é isso que o Senhor quer para mim. Eu sou do altar, é isso que o Senhor quer para mim. Então, quando a gente se volta para Ele, as coisas começam a ser diferentes. A paz habita em você, a tranquilidade habita em você. Quer dizer, então, que se eu sou pregadora, eu não posso, então, prosperar? Posso, claro, eu posso trabalhar, prosperar, mas o principal é aquele propósito de Deus na minha vida. Então, descubra o propósito de Deus na sua vida. Eu posso fazer outras coisas? Sim, mas o principal é aquele propósito de Deus na sua vida. É aquele propósito que Deus tem com você. Amém? Amém? Graças a Deus. Quem aqui já sabe o propósito de Deus na sua vida? Você sabe? Quem quer descobrir? Amém? Graças a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Aplauda o Senhor Jesus, né? Aplauda o Senhor, graças a Deus. E olha, para essa semana, vamos guardar no nosso coração. Se errou, o que acontece? Cometeu um erro, o que acontece? Cometeu um erro, fica caído, prostrado, chorando? Não. Se levanta. Jesus vai falar assim para você, nossa, que horror, você errou. Deus vai falar isso? Não, ele vai falar, vem,
Vem que eu estou te esperando, levanta. Você errou, mas levanta, não interessa, levanta, vamos. Né? Sim ou não? Sim. Vamos levantar. Amém? Guarda no seu coração para essa semana essa palavra. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, agradecemos a Ti por essa palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui e porque o Senhor é tão misericordioso, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, está disposto a nos perdoar sempre, meu Pai. O Senhor está disposto, meu Deus, a nos mostrar o caminho certo. O caminho, meu Pai, que agrada ao Senhor e é aquele que vai dar certo, meu Pai. O Senhor está disposto, meu Deus eterno, sempre, meu Pai, a falar conosco e mostrar onde foi que nós erramos, para que nós possamos nos corrigir, meu Pai. Voltar atrás aonde caímos e recomeçar com o Senhor junto conosco. Meu Deus, nos dá coragem, nos dá força, nos dá entendimento, meu Pai, para nos levantarmos sempre, meu Pai, a cada dia, e olhar para o Senhor e enxergar a Tua misericórdia, e olhar para o Senhor, meu Pai, e enxergar, meu Pai, o Teu amor sobre nós, e pedir perdão, e nos arrepender, meu Pai, que nós possamos enxergar o Teu perdão sobre nós, e a Tua força para não pecarmos novamente, porque nós somos pecadores, e quando nós caímos, o Senhor é quem perdoa nossos pecados, o Senhor é quem nos levanta, o Senhor é quem nos limpa, e nos transforma em novas pessoas, meu Pai. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.